Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Para quem eu não cumprimentei, que essa paz maravilhosa, possa estar nos nossos corações, no nosso interior. A paz que excede todo o entendimento que só o Senhor pode nos dar, não é verdade? Bom, o tema da mensagem de hoje é restauração do povo de Deus. E o texto que nós vamos meditar é em Isaías 51. Aí o livro do profeta Isaías, no capítulo 51, a partir do versículo 1. A minha versão é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Pode ter aí algumas palavrinhas, traduzidas de forma diferente, mas a mensagem, o conteúdo é o mesmo e é aquilo que traz vida ao nosso coração. Esse texto é um texto muito bonito, muito inspirador, é um texto que traz esperança ao nosso coração, como o pastor Jorge estava mencionando aqui, nós precisamos ter em nosso coração a viva esperança para não deixar que as preocupações deste mundo tomem conta da nossa cabeça, para não deixar que esse mundo roube a nossa paz, mas que a nossa esperança possa estar no Senhor, naquele que vive e reina para sempre, naquele que é eterno, naquele que não muda, naquele que não tem variação de mudança, naquele que é fiel para cumprir as suas promessas. E aqui é um texto que fala sobre as promessas de restauração do povo de Deus. E hoje a dinâmica dessa mensagem vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ler todo o texto até o versículo 16. E ao invés de tópicos, nesta manhã a gente vai versículo por versículo para entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Vamos ler? A partir do versículo 1. Diz assim: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouçam-me, nação minha. A lei sairá de mim, a minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Versículo 6, ergam os olhos para os céus, olhem para baixo para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouça-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva
e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor, que irá inclinado a destruir. Por onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus o céu no seu lugar, que lancei os alicerces da terra, digo a Sião, você é o meu povo. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, tanto aqui na igreja, quanto aqueles que nos acompanham em casa. Pai, é um motivo de grande alegria, de privilégio estarmos na Tua presença. Podemos sentir, ó Deus, a Tua presença, podemos ouvir a Tua voz, ó Deus, podemos falar contigo, Te adorar, bendizer, Te louvar, amar ao Senhor, Pai. Para nós é um motivo de alegria, Pai, dos nossos corações. Tantos estão destruídos, Pai, neste mundo, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou e nos atraiu até a Sua presença, para que nós possamos nos deleitar em Ti. Deus, nessa manhã te pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que o Teu Espírito Santo venha tomar a nossa mente e coração, para nos conectar com a Tua palavra, Senhor. Porque é isso que importa, é a Tua palavra, a palavra que traz vida ao coração. Senhor, vem trazer vida aos nossos corações nesta manhã. Aquele que está morto possa ressuscitar, ó Deus. Aquele que está abatido possa levantar, ó Pai. Em o nome de Jesus. Esse é o poder da Tua palavra. Então vem com a Tua poderosa palavra sobre nós. E vem nos avivar nesta manhã, em o nome de Jesus, amém e amém. Nesse texto aqui do profeta Isaías, né, foi um texto durante o período de exílio babilônico, né? O Senhor, Ele trouxe juízo ao seu povo, diante de tanta obediência, o povo que era para ser o povo a anunciar aos quatro cantos do mundo, o Deus que sara, que cura e liberta. Aquele povo virou as costas para Deus, abandonou o Senhor e começou a entrar em caminhos tortuosos. E o Senhor, Ele permitiu até um certo ponto, e o Senhor foi dando liberdade para aquele povo, para que aquele povo continuasse seguindo caminhos ruins. Mas tem um momento em que o Senhor trouxe juízo a esse povo. E esse juízo veio na forma da dominação do Império Babilônico sobre Israel, sobre Judá. E esse Império Babilônico veio sobre o povo, saqueou o templo, levou cativo aquele povo até uma terra estrangeira, até a terra Babilônia. Aquele povo que antes desfrutava de liberdade passou a ser um povo cativo, um povo prisioneiro dos babilônicos. E nesse momento, Isaías começa a profetizar esse texto que nós lemos. O Senhor já levanta Isaías antes, para chamar a atenção do povo, fala, vocês não podem ir por aí, o Senhor não se agrada, se arrependam, voltem-se para o Senhor. Mas aquele povo ignorou as palavras do profeta, ignorou a vontade do Senhor e continuou numa vida longe de Deus. E o Senhor trouxe juízo a esse povo. Aquele povo começou a colher as consequências do seu pecado. E novamente o Senhor levanta Isaías novamente. Antes, para trazer uma mensagem de repreensão, fala, cuidado, arrependam-se. E agora o profeta é levantado para trazer uma mensagem de esperança, para trazer uma mensagem de restauração. Aquele povo que estava numa situação de cativeiro, de prisão, de dominação. O Senhor levanta o profeta e diz, olha, isso aí vai ter fim. Olha, o Senhor vai intervir. Olha, o Senhor vai restaurar o povo, vai restaurar Sião. Sião aqui representa, né? O monte Sião é o monte onde era erguido o templo.
lá em Jerusalém, onde o templo foi erguido, o templo de Salomão, o lugar de adoração, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando aqui nós lemos que o Senhor vai restaurar Sião, vai restaurar a presença de Deus no meio do povo. Vai trazer restauração a esse povo que estava cativo. E Isaías é levantado por Deus para trazer essa mensagem de restauração, mostrando que Deus é misericordioso. Deus avisou, Deus falou, mas o povo ainda assim continuou com seu coração endurecido, continuou longe de Deus, não se arrependeu. E o Senhor permite muitas das vezes certas coisas sobre nós, porque Ele fala e a gente não escuta, Ele fala, mas a gente vira as costas. E aí o Senhor permite certas situações, certas circunstâncias, que é para ver se a gente acorda, que é para ver se a gente cai em si, que é para gerar arrependimento dentro de nós. Que às vezes palavras não vão ser suficientes, mas o Senhor às vezes permite circunstâncias, sofrimentos, tempestades, para nos levar ao lugar de arrependimento. Para nos tirar da nossa autossuficiência, eu posso tudo, eu sou o cara. Deus nos tira desse lugar e nos leva prostrado aos seus pés, que é esse o melhor lugar que possamos estar, esse lugar de humilhação do nosso eu e de reconhecimento da grandeza de Deus, nesse lugar onde nós entendemos que não somos nada e que o Senhor é tudo, nesse lugar onde entendemos que a nossa vida só faz sentido na presença do Senhor. E às vezes com palavras, a gente não vai para esse lugar. O Senhor, Ele sempre nos convida a este lugar, Ele sempre nos chama a este lugar, mas às vezes, assim como esse povo, os nossos ouvidos estão fechados, o nosso coração está endurecido, e a gente teimoso insiste no pecado, e a gente teimoso insiste em ficar do mesmo jeito, ao invés de deixar o Espírito Santo trabalhar e gerar mudança em nós. A gente fala, Senhor, eu quero continuar assim. Porque a gente acha que sabe mais do que Deus. A gente acha que entende mais do que Deus. E aí o Senhor fala, através da sua palavra, que está sempre sendo pregada, para a gente poder entender a vontade do Senhor para nós. Mas a gente ignora essa vontade. E escolhe viver a nossa vida do nosso jeito. E o Senhor vai permitindo, o Senhor vai dando corda. Ele continua falando, mas a gente se finge de surdo. E o Senhor vai falando, e a gente continua do mesmo jeito. O Senhor vai falando, e a gente não se arrepende. O Senhor vai falando. Até o momento em que Deus, na sua sabedoria, permite determinadas situações para a gente cair em si, para a gente se arrepender e voltar para a sua presença, e voltar aos pés do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus. E com esse povo não foi diferente, conosco não é diferente, mas o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor avisou, o povo não deu ouvidos. Senhor Jesus, Deus foi lá e depois fez o quê? Depois que tudo aconteceu, depois que o cativeiro babilônico aconteceu, o sofrimento, a prisão aconteceu, Deus falou o quê? Eu te avisei. Não, Ele levanta o profeta novamente para trazer uma mensagem de esperança, de restauração, porque o Senhor não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Não, Ele disciplina porque Ele nos ama, Ele permite porque Ele nos ama. Porque antes do nosso bem-estar terreno, Ele está preocupado com a nossa alma. Esse corpo terreno um dia vai ter o seu fim. Mas Ele está preocupado com a nossa eternidade. Ele está preocupado com o que vai acontecer conosco depois que essa vida aqui terrestre se acabar. A gente vai viver aqui 60, 70, 100 anos. O Senhor está preocupado com a nossa eternidade. Depois que esses olhos aqui fecharem, é com isso que o Senhor está preocupado. Então, ainda que
nós precisemos sofrer aqui, o Senhor vai permitir esse sofrimento, que é para que o nosso coração abra os olhos para aquilo que é mais importante, que é estarmos com o Senhor por toda a eternidade. E é por isso que o Senhor, Ele não desiste de nós. Com a sua misericórdia, Ele se levanta novamente. E através da sua palavra, Ele nos traz uma mensagem de misericórdia, de restauração. Dizer, filho, você errou, mas eu quero que você se arrependa e volte para os meus caminhos. Quero que você se conserte. Quero que você volte ao caminho. Quero que você abandone o pecado e se apegue na minha presença. É isso que o Senhor quer de nós. E às vezes a gente só vai entender isso no sofrimento. Só vai entender isso quando sofrimentos, quando opressões, quando nós nos sentirmos que o inimigo está vencendo nas nossas vidas. Às vezes o Senhor permite. Mas, ao mesmo tempo que Isaías, profetizando para o seu contexto naquela época, as palavras do profeta também alcançam o nosso coração hoje. De certa forma, assim como aquele povo estava exilado, estava longe da sua casa, longe da sua terra, nós também estamos exilados da nossa pátria, porque o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Estamos longe da nossa verdadeira casa. E as palavras do profeta de restauração do povo de Deus, que serviu ontem, também serve para nós hoje. Eu até estava lembrando de um hino da harpa, que tem como título O Exilado. E é onde, né, o cantor ele traz, né, tenho de Jesus saudade, eu quero voltar ao meu lar. Né, a parte mais famosa desse corinho são passarinhos, belas flores tentam me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Tudo aqui nessa terra vai passar. As coisas belas como os passarinhos e as belas flores que nos encantam, as belezas da criação do Senhor, mas são vãos terrestres esplendores. Hoje existem, mas amanhã não mais existirão, tudo isso vai passar. Mas precisamos contemplar o nosso lar celestial, a morada que o Senhor tem preparado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Estamos exilados aqui, mas vamos voltar para o nosso lar. A nossa pátria nos aguarda, irmãos. E que possamos viver pela pátria que nos aguarda. Não por esse mundo aqui, porque esse mundo aqui é passageiro. Mas temos que viver por aquilo que é eterno. E vamos voltar no texto, para a gente ver essas promessas do Senhor, para aqueles que estão temporariamente longe da sua pátria. Diz assim no versículo 1: escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. E aí eu pergunto, tem ouvidos atentos aqui que estão escutando? Tem gente buscando retidão e justiça? Onde estão aqueles que procuram o Senhor? Você tem buscado o Senhor? Você tem procurado o Senhor? Ou tem virado as costas para Ele? Irmãos, precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos buscar a justiça e a retidão, porque é isso que agrada ao Senhor. O mundo aí está perdido. O mundão aí valoriza o que é a injustiça, as coisas tortuosas, mas o Senhor, Ele quer de nós retidão e justiça, e quer que busquemos, que perseveremos nessa busca, por aquilo que é certo. Escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Quem não tem compromisso com a justiça de Deus, irmãos, vão ter seus ouvidos fechados para as suas promessas. Mas precisamos buscar a justiça do Senhor. Você tem buscado a justiça do Senhor? Andar em retidão? Então escute. Como diz o profeta, escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha do qual foram cortados e para a pedreira de onde forem cavados. Olhem para aquilo que Deus já fez.
Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei muitos. Aqui as palavras do Senhor, através do profeta, era: olhem aquilo que Deus já fez. Deus levantou Abraão e Sara, um casal que não podiam ter filhos, para serem pai e mãe de uma grande nação. Deus está relembrando o povo: olhem para Abraão, era impossível para ele e para Sara serem os pais de uma nação inteira. Como alguém que não pode gerar filhos vai ser pai de uma grande e numerosa nação, mais numerosa que a areia do mar, que as estrelas do céu. Deus aqui está relembrando o povo que não há impossíveis para o Senhor. O poderio do reino da Babilônia era muito superior ao de Israel. Humanamente falando, era impossível. Mas o Senhor, Ele traz à memória o que nos traz, aquilo que pode nos dar esperança. Lembra de Abraão e de Sara? Eles eram apenas um e eu fiz uma grande e numerosa nação. Aquilo que era impossível, com Deus é possível. E para nós hoje, aquilo que parece impossível para o Senhor é possível. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Se o Senhor agir, vai acontecer. Não há porta que Deus não possa abrir. Não há nada difícil para o Senhor. Ele tudo pode fazer. E o Senhor, Ele nos traz à memória isso, que o impossível Ele pode. E Ele continua: com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Quando olhamos para o nosso redor, percebemos que a humanidade está em ruínas, completamente destruída pelo pecado. Aqui, o profeta, ele está sendo muito literal. Porque, de fato, quando um povo estrangeiro invade uma cidade para conquistá-la, ele começa a destruir aquela cidade. Destrói as muralhas que protegiam as cidades, os muros, os portões. Quando você vê aqueles filmes mais antigos, da Idade Média, daqueles castelos, dá para a gente ter uma ideia do que é uma fortaleza, do que são grandes muros para proteger o interior de uma cidade, de um reino. Só que quando o povo é invadido, a cidade é destruída. Aquilo que simboliza poder é destruído. Por isso que o povo aqui de babilônicos vão lá e saqueiam um templo. E destroem palácios, destroem as muralhas. Tudo aquilo que representava força para o reino de Judá é destruído pelos babilônios. E ele diz: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ruínas da cidade, mas também ruínas daquele povo que deixou de confiar no Senhor. Ruínas emocionais, ruínas físicas, tudo aqui, gente. Mas o Senhor olhará com compaixão para as ruínas. Às vezes, quando a gente olha para esse mundo, a gente vê tanta coisa que não presta, mas o Senhor olha com compaixão por aqueles que estão perdidos. E esse olhar que também precisamos ter. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente muitas das vezes sente que a nossa vida está em ruínas. Que aquilo que a gente achou que um dia construiu, agora está despedaçado. Mas o Senhor olha com compaixão para as nossas ruínas. E Ele quer reconstruir, Ele quer restaurar as nossas vidas. Deus tem compaixão de nós, Ele tem misericórdia de nós. Ele consolará o povo que sofre, Ele restaurará o povo que tanto ama, irmãos. Então não duvide do amor do Senhor. Não duvide que Ele é fiel e Ele pode e Ele quer restaurar as ruínas do nosso ser. Muitas das vezes o Senhor, Ele nos permite ser quebrados, ser despedaçados, para que Ele possa colocar as coisas no seu devido lugar e reconstruir do jeito certo, do jeito que agrada a Ele. Às vezes o nosso caráter é um caráter que não agrada ao Senhor,
E Ele vem e nos humilha, nos despedaça, para reconstruir em nós um caráter aprovado. Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Deus, porque o Senhor muitas das vezes permite que sejamos destruídos. Não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, ninguém gosta aqui de ser destruído. De muitas das vezes ser humilhado, de muitas das vezes ser reduzido a nada. Mas é para que o Senhor possa nos reconstruir, para que o Senhor possa nos restaurar. A gente gosta de cantar, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Mas ser quebrado dói. Mas é necessário ser quebrado. Para sermos um vaso novo e aprovado pelo Senhor. Um vaso sem rachaduras, sem brechas. Um vaso que pode ser cheio da presença de Deus. O Senhor olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e sons de canção. Deus vai fazer o deserto florescer, crescer vida em terra seca. Deus encherá de alegria e contentamento aqueles que forem fiéis até o fim, dando um novo cântico em nossos lábios e ações de graça e adoração. Irmãos, essa promessa é para nós hoje. Aquilo que é deserto vai ser transformado como o Éden, como o jardim perfeito do Senhor. E só o Senhor tem poder para trazer vida em nós, vida em nossos corações. Aquilo que é seco, árido, sem vida, o Senhor faz florescer um belo jardim. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Versículo 4, continuem comigo. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim e se tornará luz, e a minha justiça se tornará uma luz para as nações. A verdadeira justiça, ela vem do Senhor. Aqueles que praticam essa justiça serão luzeiros neste mundo de iniquidade. Jesus vai dizer que uma lâmpada não pode ficar embaixo da mesa, mas ela tem que ser colocada no lugar mais alto da casa, para iluminar todo o ambiente. E assim o Senhor quer transformar as nossas vidas, para que esse mundo de trevas possa ser alcançado pela luz que vem do Senhor. Não porque somos bons, mas é porque o Senhor coloca essa luz em nós. Como assim, Alan? Coloca essa luz em nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos evidenciando, estamos mostrando essa luz que vem do Senhor. O Senhor, Ele transforma o nosso coração aqui dentro, mas essa transformação vem para fora e começa a alcançar as vidas que estão perto de nós, vai impactando aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso próximo, e as pessoas vão percebendo que em nós tem algo diferente, que em nós tem algo bom, em nós tem uma luz que brilha sobre as trevas, e essa luz é a presença do Senhor em nós. Mas precisamos, igreja, precisamos buscar essa justiça. A lei sairá de mim, a minha justiça se tornará uma luz para as nações. A vontade do Senhor já está revelada para nós. Precisamos praticar essa verdade, para que essa luz comece a brilhar nesse mundo mau. E a maneira com que o Senhor escolheu foi as nossas vidas. Foi transformar as nossas vidas para que possamos carregar essa luz e essa luz venha a brilhar aonde quer que você andar, dentre os seus familiares. Essa luz tem que brilhar. No seu ambiente de trabalho, essa luz tem que brilhar. No seu colégio, faculdade, essa luz tem que brilhar. E essa luz o que é? É você praticar a vontade do Senhor. É você dizer, eis-me aqui, Senhor. Como o profeta Isaías disse, eis-me aqui. Isaías não se achava digno, você vai ler lá nos primeiros capítulos, Isaías, ele não se achava digno, mas o Senhor o purificou, o levantou, e a palavra, através dele, está gerando vida ao nosso coração hoje, muitos e muitos anos depois, mas o Senhor nos levantou para esse tempo, para essa geração, para que possamos brilhar a luz do Senhor, hoje, daqui a pouco, quando você vai chegar na sua casa,
você levar essa paz do Senhor para aquele almoço de domingo. Para que durante a semana você continue exalando o bom perfume de Cristo aonde quer que você andar. Naquele sacolão que você vai fazer compra, você leve o bom perfume de Cristo lá. Porque às vezes é lá que Deus vai te usar para brilhar na vida de alguém que está em trevas. Vocês estão me entendendo, gente? O Senhor, Ele usa todas as circunstâncias da vida, todos os momentos. Possamos estar ligados, conectados com o Senhor, buscando a sua palavra, a sua justiça através da Bíblia, da vontade do Senhor revelada a nós. Continuando, versículo 5, a minha retidão logo virá, a minha salvação está a caminho, o meu braço trará justiça às nações, as ilhas esperarão em mim, aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Irmãos, a salvação do Senhor está a caminho. Que possamos aguardar com fé a vinda do Senhor, a vinda do seu braço forte. Aqui, a salvação do Senhor, ela já chegou para nós, sim, mas ainda não de forma completa. Isso vai acontecer quando o Senhor voltar para buscar o remanescente fiel. Hoje o Senhor já nos permite andar em uma novidade de vida, uma nova criatura, não mais presa ao pecado, mas agora livre em Cristo. Uma nova vida que Ele tem para nós. Mas aqui ainda neste mundo, temos que conviver com o pecado e com as consequências dele. Com a boa criação de Deus, que vem sendo afetada por esse pecado. Vem sendo corrompida. Aqui a gente ainda tem que lidar com isso. Mas quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, e Ele vai nos levar aos céus, onde lá já não vai mais existir pecado, nem choro, nem dor, nem todos os males que aqui e agora nós conhecemos e temos que lidar com os sofrimentos, com os dias difíceis, tudo isso vai ter um fim. A salvação está a caminho. Aqui a salvação para esse povo era a libertação do Império Babilônico, era a libertação do cativeiro e o seu retorno para o seu verdadeiro lar, a restauração dos seus lares, das suas casas, lá em Judá. E para nós, Alain, a volta do Senhor está próxima, a salvação está a caminho, aonde nós nos encontraremos com Ele e viveremos para Ele por toda a eternidade. É isso que precisamos esperar. A salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações, a todos os povos, irmãos. Possamos estar com o nosso coração preso nessa promessa, que a salvação do Senhor está a caminho. O sofrimento aqui terá um fim. As dores deste mundo terão um fim. As enfermidades terão um fim. E o Senhor está vindo, o Senhor está a caminho. Precisamos aguardar com fé a vinda do Senhor com seu braço forte e a sua justiça. Versículo 6, ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, a terra se rasgará como roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. O Senhor aqui, Ele nos coloca, Ele nos lembra, nos traz a perspectiva de que tem coisas passageiras e coisas eternas. O mundo aqui é passageiro, vai acabar. A nossa vida aqui, um dia vai acabar, vai ter o seu fim, mas tem algo que é eterno e que dura para sempre, e os nossos olhos precisam estar voltados para aquilo que é eterno, para aquilo que não vai ser corroído, não vai se acabar. Céus e terra passarão, mas a salvação do Senhor é eterna. O nosso conforto aqui um dia vai ter fim, irmãos. E é por isso que o Senhor, muitas das vezes, abala as nossas estruturas terrenas. Porque o Senhor não está preocupado com o nosso bem-estar aqui. Ele está preocupado com a nossa salvação. E se ainda há aqui precisamos passar por dias difíceis para que possamos entender aquilo que realmente vale a pena, aquilo que é eterno.
o Senhor vai permitir esse sofrimento, irmão. Precisamos ter essa maturidade. Teve um tempo na história da igreja em que tudo era culpa do diabo. Mas o Senhor muitas das vezes permite que certas circunstâncias cheguem na nossa vida. Não porque o diabo tem poder sobre a nossa vida. Não, a nossa vida é do Senhor. Mas que nós possamos nos voltar para Ele. Por causa da nossa teimosia, por causa da dureza do nosso coração. Ele nos deixa passear no deserto. Porque é melhor sofrer no deserto para um dia chegarmos na terra que Ele prometeu. Estão entendendo, igreja? É isso que precisamos entender. As coisas eternas precisam ganhar destaque, precisam ser mais importantes nas nossas vidas. Se a gente está mais preocupado com as coisas terrenas do que as coisas eternas, a gente está perdido. E às vezes a gente está aqui, sentado no banco da igreja, ao invés de estar preocupado com as coisas eternas, a gente está preocupado com as coisas terrenas. A gente deixa com que essas preocupações ocupem o nosso coração. Não é verdade? A gente deixa esses pensamentos tomarem conta de nós. E a eternidade vai se esvaindo. Mas precisamos nos lembrar que a salvação do Senhor, ela é eterna. Ela não passa. Ela vai durar para sempre. E é com isso que precisamos ter compromisso. Versículos 7 e 6. Ouçam-me vocês que sabem o que é direito, vocês que têm a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre e a minha salvação de geração em geração. Não devemos temer os homens nem o mundo, pois eles passarão, serão comidos pela traça e devorados por vermes. Devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, pois a salvação dele é eterna, de geração em geração e jamais terá fim. Irmãos, o que nós temos valorizado, irmãos? As coisas terrenas ou as coisas eternas? O que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração? As coisas terrenas ou as coisas eternas? O Senhor nos chama de volta ao caminho, nos chama de volta a valorizar aquilo que é eterno. E o nosso Deus é eterno. A colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas terrenas, o Senhor vai cuidando. O Senhor vai nos dando chances, vai abrindo portas. E o Senhor vai cuidando de nós. O Senhor não vai nos deixar desamparados. Mas Ele vai cuidando de cada uma das nossas necessidades, irmão. Mas precisamos estar preocupados com aquilo que é eterno. E aquilo que é terreno, o Senhor vai nos dando condições. Vai nos dando jeitinho. Vai fazendo o milagre acontecer dia após dia. Mas isso requer fé no nosso coração. Porque se a gente não crê que Deus vai nos sustentar, a gente vai começar a botar nossa confiança nas coisas terrenas. Eu vou botar fé no meu emprego. Meu sustento vem do meu emprego. E aí eu vou passar toda a minha vida e gastar toda a minha vida e energia no meu emprego. E vou negligenciar as coisas eternas. E o Senhor não se agrada disso. Porque o emprego vai passar. Um dia ele vai se acabar. Mas se a gente não tiver preso às coisas terrenas, irmãos, nós vamos ficar presos a este mundo. E vamos passar como este mundo vai passar. Não é verdade? Continuando, versículo 9. Desperta, desperta. Veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática. Não foste tu que secaste o mar e as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para os redimidos pudessem atravessar. Aqui o profeta está: Senhor, venha em nosso socorro. Levanta o teu braço forte.
Não foi o Senhor que abriu o mar para o povo passar? Nós precisamos de um milagre aqui hoje. Esse império que nos domina é muito forte. No nosso braço não temos condições, mas para o Senhor nada é impossível. Então vem em nosso favor. Levanta, Senhor, em favor do teu povo. Devemos invocar o Senhor a fazer maravilhas em nosso meio, porque Ele é poderoso e já fez grandes coisas e fará. E fará, igreja. Mas precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos clamar por aquele que pode e é poderoso para fazer. A medicina já me desenganou. Oh. Mas o meu Deus é poderoso. Ele abriu o mar. Ele libertou o povo do cativeiro. Oh, Senhor, vem intervir na minha saúde em o nome de Jesus. Com fé, irmãos. Crendo que Ele é poderoso. E se ainda aqui nessa vida Ele não nos curar, um dia, quando Ele vier para nos buscar, esse corpo doente vai ser transformado num corpo glorificado. Mas precisamos caminhar com fé. Ainda que não aconteça aqui na vida terrena, vai acontecer um dia. As nossas enfermidades serão curadas. Todas elas. Tudo, irmãos. Mas precisamos caminhar com fé. E precisamos invocar o Senhor. E se Ele quiser e assim permitir, vai fazer um milagre nas nossas vidas. Mas precisamos invocar e pedir ao Senhor. Ao mesmo tempo em que a Bíblia nos mostra que o Senhor é soberano e vai fazer aquilo que Ele quer, a Bíblia também nos estimula, o Senhor nos estimula a pedir pelo milagre. Ainda que o Senhor não faça, nós somos orientados pelo Senhor a pedir pelo milagre. E se o Senhor quiser, Ele vai fazer. E se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E glória a Deus, irmãos. Porque não vivemos aqui só pelos benefícios que o Senhor nos dá, mas por quem Ele é, por esse Deus amoroso que não poupou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Obrigado, Jesus, pela salvação. E continuando, irmãos, versículo 11. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Que festa maravilhosa que o Senhor tem preparado. Os resgatados do Senhor voltarão, irmãos. Vai ter um momento, ó Pai, que o Senhor está preparando o banquete, a festa, as bodas do Cordeiro, irmãos. Momento de alegria. Entrarão em Sião com cântico. Consegue imaginar povo de Deus voltando a Jerusalém celestial, com cânticos, alegria eterna, júbilo se apossarão deles, e a tristeza e suspiro deles fugirão. Olha que bênção. Os fiéis serão resgatados pelo Senhor, serão restaurados pelo Senhor, e a tristeza dará lugar à alegria eterna. Alegria eterna, irmão. Alegria que o mundo não entende. Alegria do Senhor, nossa força, bem lembrada, irmã Edith. É o que nos dá força para continuar, irmãos. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso. Ah, irmãos, é algo maravilhoso quando a gente vê um crente sofrendo mais alegre, porque ele entendeu que nada nesse mundo pode roubar essa alegria, que a alegria do Senhor, ela é eterna, não está nas circunstâncias, não está nos dias bons ou dias ruins, a alegria do Senhor é eterna. Aleluias.
Versículo 12, eu mesmo sou quem consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens, que não passam de relva? E para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, e que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente, apavorado por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Aqui o Senhor lembra, ei, não se esqueça que o Senhor que te formou é aquele que te sustenta. Não esqueça que o Deus a quem você serve, Ele é poderoso. Não tema o homem mau. Ele é como relva, ele vai passar. Não esqueça daquele que te formou, daquele que te criou, daquele que te resgatou das trevas, daquele que te põe de pé, daquele que te dá o ar que você respira toda manhã. Não se esqueça do Senhor. Vai temer o homem? O homem não é nada. Não se esqueça do Senhor. Não se esqueça dele. Onde está o seu opressor? Não é nada comparado ao poder de Deus. O inimigo está furioso, o inimigo pode fazer o que ele quiser, irmãos, mas o Senhor, Ele é poderoso e pisará na cabeça da serpente, irmão. O Senhor não fica guerreando com Satanás de igual para igual, o inimigo não é nada, já está vencido, já foi derrotado, porque Deus é poderoso, irmãos. Então não tema, crê somente. Oh, Deus maravilhoso, glórias ao teu nome, Senhor. Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, não terão falta de pão. O sofrimento, ele é momentâneo, as dores são momentâneas, os escravos serão libertos, os cativos serão livres, as prisões vão cair por terra em nome de Jesus. Aqui é uma linguagem de quem está preso, não é verdade? Versículo 14, os prisioneiros encolhidos. Quem está preso não está confortável. Quem está preso muitas das vezes está encolhido. No tempo antigo, né, as prisões muitas das vezes eram de fato um espaço bem confinado para justamente fazer com que o prisioneiro sofra mesmo. Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Olha que promessa linda, irmãos. O Senhor diz para nós, esse mundo tenta nos aprisionar de toda e qualquer forma, nas nossos pensamentos, nas nossas emoções, né? Nós vivemos num país onde temos liberdade para falar do Evangelho, né? Não somos colocados na prisão por pregar o Evangelho. Ainda não, graças. A gente não sabe até quando, mas tem países onde isso é uma realidade, não é a nossa realidade aqui no Brasil. Mas às vezes nós não estamos presos fisicamente, mas estamos presos na cabeça. Pensamentos que nos aprisionam, pensamentos que não nos deixam livres, pensamentos que não nos impedem de desfrutar uma liberdade com o Senhor. Mas o Senhor diz para nós, os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. O Senhor, Ele quer nos colocar em liberdade, porque se realmente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há pensamento, não há emoção mais poderosa que o Senhor. O Senhor quer nos livrar, nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, porque o que Ele tem para nós é uma vida de liberdade. Livre, irmãos, esse é o desejo de Deus. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Eu lembrei logo quando os discípulos estão com Jesus e o mar está revoltoso, Jesus acalma a tempestade e o mar, e os discípulos ficam admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus a quem servimos. É Ele que dá ordem para o mar rugir, esbravecer, mas é Ele quem dá ordem para o mar se acalmar.
precisamos confiar no Senhor, porque toda a terra está sob o domínio de suas mãos. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar e que lancei os alicerces da terra. E digo a Sião, você é o meu povo. Aleluias. O povo de Deus será restaurado, pois a palavra do Senhor é fiel e não falhará, irmão. Aqui o Senhor nos lembra mais uma vez, foi eu que pus os céus no seu lugar. O céu não está lá no lugar dele? Quando a gente vai ler o relato da criação, e a gente vê que Deus faz separação das águas e da terra, e não continua a água no seu lugar e a terra no seu lugar. Os luminares, sol e lua que nós vemos, onde o sol vai e a lua vem, não continua tudo conforme o Senhor falou? E por que a gente vai duvidar? O céu não continua no seu lugar, e por que a gente vai duvidar da palavra do Senhor? O Senhor continua o mesmo, Ele não mudou, e Ele que criou todas as coisas, Ele diz para nós, Ele diz a Sião, Ele diz ao seu povo, você é o meu povo. Você é propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Deus te resgatou, Deus nos resgatou, irmãos, para nós fazermos parte desse povo, esse povo escolhido, esse povo do Senhor, que será liberto, aqui e de uma vez definitiva, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. E o povo de Deus será restaurado, irmãos. Assim como esse povo que uma hora estava cativo na Babilônia, foi liberto, foi restaurado, nós também seremos. Deus é um Deus que nada foge do controle de suas mãos. Ele é o Criador do universo. Ele tem compromisso com o seu povo, com a palavra que deu ao seu povo. E com aqueles que conhecem a voz do bom pastor. Precisamos ouvir a voz do bom pastor e seguir o bom pastor. E esse bom pastor é Jesus Cristo. Precisamos entender aquilo que Ele quer para as nossas vidas e obedecer. Precisamos entender por onde o Senhor quer nos levar e dizer, Senhor, eu vou, confiando que o Senhor tem o melhor para mim. Deus restaurou o reino de Judá do exílio, trouxe os filhos de volta para a sua casa. E Deus vai nos restaurar também, vai nos levar de volta para o nosso lar celestial. Jesus voltou aos céus, mas Ele disse que ia preparar um lugar, irmãos, para os seus filhos. E eu creio, que esse lugar é lindo. E eu creio que esse lugar, irmãos, é algo que a nossa mente não consegue nem conceber de tão maravilhoso. Algo que vai superar toda e qualquer expectativa. Porque assim é o nosso Deus, irmãos, Ele tem prazer em nos abençoar. Que não venhamos desanimar com as circunstâncias, mas que venhamos ser fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder, para seguirmos firmes até a hora dEle nos chamar para a sua gloriosa presença. Que possamos ouvir do Senhor, você é o meu povo. No terrível dia do Senhor, o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia nos diz que tem pessoas que acham, eu vou falar mais uma vez, que acham que se encontrarão morando no céu. E vão falar, Senhor, em Teu nome oramos, em Teu nome curamos, profetizamos, fizemos maravilhas. E o que o Senhor vai falar para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas que possamos ouvir a voz do Senhor hoje, para que naquele dia possamos ouvir do Senhor, assim como Ele disse para esse povo, assim como Ele disse para Sião, você é o meu povo, você é o meu filho amado, você permaneceu fiel, você atravessou as circunstâncias tendo fé, confiando em mim. Que o Senhor possa dizer, abrir os portões dos céus, vinde benditos para o meu Pai.
Mas, irmãos, se a gente viver aqui, pensando somente nas coisas daqui, o céu não vai ser uma realidade para nós. A gente precisa viver aqui, de olho no céu. A gente precisa viver na terra, mas de olho no céu. A gente precisa viver aqui e agora, mas de olho no amanhã com o Senhor. Porque se a gente não estiver olhando para o nosso amanhã com o Senhor, a gente vai deixar com que as coisas da terra tomem lugar que não nos pertence nas nossas vidas, que roubem o lugar de Deus em nós. Que as circunstâncias, as situações difíceis, as tempestades roubem o lugar de Deus em nós. Mas precisamos entender, irmãos, que não há impossíveis para Deus. Não há tempestades que o Senhor não possa acalmar. Basta uma palavra desse Deus poderoso para acalmar as tempestades que nos assolam. Não desanime, meus irmãos. Para isso nós vamos cantar um louvor que nos relembra que apesar das vezes o mar se agitar, às vezes a escuridão tomar conta, às vezes as situações difíceis ocuparem um lugar que não é delas na nossa cabeça, no nosso coração, mas nós precisamos permanecer firmes no Senhor, porque tempestade passa, situação difícil passa. Se a gente olhar para trás, quantas situações difíceis a gente já passou, não é verdade? Não já tiveram um ponto final? Ou todo você teve uma vida linda, bela, maravilhosa, sem tempestade nenhuma até hoje? Eu acho difícil. Talvez então você já esqueceu. Mas a vida ela tem as suas fases. E as fases ruins também passam, irmãos. Mas precisamos ocupar a nossa mente e o nosso coração com aquilo que é eterno. Com aquilo que não passa. Com aquilo que vai durar para sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Esse louvor que diz: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. A sua voz acalma o mar e faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Amém? Vamos cantar, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, vamos invocar o nome dEle. Oh, meu irmão, se você está aqui nessa manhã, atravessando circunstâncias difíceis, sem saber o que fazer, ei, se volte para o Senhor. Volte o seu coração para o Senhor. E coloque diante dEle a sua vida. Coloque diante dEle o seu coração, os seus pensamentos, aquilo que tem roubado a tua paz. Em nome de Jesus, aleluia.